Da mesma forma, Kardec até usa essa metáfora no Evangelho segundo o Espiritismo de uma escola, né? A encarnação é como se fosse uma escola. O aluno entra, né? Vai indo de série em série até chegar à última série. Ele não estaria para fazer tudo em uma série só, né? Então eu preciso várias séries até chegar à faculdade e aí se formar, né? Depois mestrado, doutorado, aí doutorado seria o final, né? Então é necessário várias séries, né? E aí o objetivo não começa com uma expiação, né? Mas se torna se o aluno repetir de série. Então essa seria a finalidade, né? Mas como diz aí, cabe a nós, né? Abreviar o número de existências. Não tem um número determinado, né? Depende da vontade do espírito. Embora sejam sempre muito numerosas, né? Como diz no Livro dos Espíritos, não tem nenhum número determinado. A Maria de Sá fez uma pergunta aqui. Por que Deus permite que um espírito escolha provas acima de sua força? Em algum momento da codificação, parece que Santo Agostinho diz que Deus não daria uma prova superior à força do espírito. Existe isso no Evangelho, e depois no Livro dos Espíritos se diz que não daria, né? E no capítulo da escolha da prova diz que poderia dar uma prova acima das forças, né? Mas mesmo o espírito tendo livre-arbítrio, né? Ele pode escolher uma prova acima, né? Das suas forças, mas de nenhuma forma isso cria um fatalismo, né? Que necessariamente ele vai errar, né? Aqui até o José colocou aqui a pergunta. Porque ele sempre tem o recurso da prece, né? Por exemplo, então ele pode adquirir forças pela prece, né? Mesmo que esteja acima das forças dele, ele pode adquirir forças pela prece, né? Dos bons espíritos de Deus e conseguir determinar a prova, né? Não há nenhum fatalismo no sentido de que necessariamente ele vai errar, ele vai cair na prova, né? Enfim, passo aí para os amigos. Essa pergunta da Maria é muito boa. Ela é uma pergunta bem interessante, porque aparentemente parece uma contradição, né? Mas veja, a própria a Maria deve estar ainda deve estar nos ouvindo, né? Maria, a própria pergunta já contém a resposta. Realmente, Deus não dá a prova superior à força do Espírito. Quando o Espírito escolhe uma prova acima das suas forças, não foi Deus quem mandou ou pediu, usando a metáfora aí. Exatamente. Se eu seguisse a lei natural, ou seja, as leis de Deus, eu sempre escolheria provas que estão de acordo com as minhas forças. Então, quando o espírito escolhe por livre escolha, por livre-arbítrio, uma prova acima das suas forças, é exatamente isso. O espírito escolheu, não foi Deus quem deu, né? A lei natural, ela nos impõe provas. Aí é a vontade de Deus. Mas o espírito pode escolher provas acima das suas forças. Mas aí não foi uma imposição da lei de Deus. Foi o espírito que, por livre-arbítrio, escolheu. É muito parecido, para usar uma metáfora, com a gente em alguma tarefa que a gente tenha, seja em casa, seja no nosso ambiente de trabalho, né? Imagina que o meu chefe me dá alguma tarefa para eu realizar, né? Dentro daquilo que na entrevista de emprego foi acordado, né? A vaga que ele tinha combinado com as habilidades que eu apresentei, ou com os requisitos que eu apresentei. Então, eu tenho as tarefas que eu vou desempenhar na minha empresa, mas eu posso ter duas opções, né? Além de desempenhar a tarefa, eu posso ou não cumprir com toda a tarefa, né? Então, é aquele empregado que não cumpre com todas as suas tarefas, aquilo que foi combinado, é o funcionário que é preguiçoso, é negligente, é relapso. Ou eu posso querer, às vezes, assumir mais do que eu tenho condições. E as duas situações eu acabo trazendo sofrimento para mim, né? Não vê as pessoas que dizem que estão sobrecarregadas. O espírito é a mesma coisa com relação às provas, né? O espírito pode querer
escolher provas acima de suas forças. Mas aí não é a vontade de Deus. Deus respeita, porque uma das leis é a lei de liberdade, mas foi uma escolha do Espírito. E logo, logo, quando ele começa a sentir o peso dessas provas, ele vai tendo uma série de dificuldades e dores e infelicidades que ele vê que ele escolheu um contexto muito mais difícil. Mas o Espírito pode, durante a sua encarnação, tentar corrigir ao máximo isso. Então, cabe a gente, quando a gente está, por exemplo, no nosso dia a dia, na nossa vida, das tarefas que a gente tem em geral, agora falando como espírito mesmo, saindo da metáfora do empregado, né? A gente tem que olhar as coisas que a gente quer fazer e analisar aquilo que a gente pode e tem condições de fazer. Imagina que eu quisesse fazer o trabalho que Kardec fez. Veja, eu não teria condições. Consequentemente, eu ia fazer mal, porque eu não tenho a condição, não tenho a capacidade, e eu ia me prejudicar, porque eu ia ter várias decepções, ia ter, inclusive, problema de pessoas me cobrando algo que eu me dispus a fazer e daí eu não tenho condições. Então, é muito parecido. E é interessante essa pergunta para linkar com o que a gente está falando, porque, veja, quando há uma noção meio distorcida, às vezes, que as pessoas têm de prova, de caridade, de salvação, que são esses conceitos espíritas, né? As pessoas, às vezes, acham que quando os espíritos propõem a salvação, por exemplo, a metáfora da salvação, né, que a gente só consegue através da caridade, as pessoas acham que salvação é salvar o outro, é eu fazer alguma coisa para os outros. Mas, na verdade, para o conceito espírita, salvação é eu adquirir qualidades, virtudes. Claro que ao adquirir qualidades e virtudes, isso vai influenciar, inclusive, nos outros, as pessoas que estão ao meu redor. Mas muito cuidado, eu não posso confundir adquirir qualidades, me salvar no sentido espírita, achando que é eu fazendo boa ação para os outros. Porque eu posso fazer boa ação para os outros a vida inteira e continuar sendo a mesma pessoa. E quando eu faço boa ação para o outro, eu ajudo o outro eu posso dar condições do outro evoluir e, de repente, o outro evolui e eu continuo sendo o mesmo espírito. Então, a gente tem que ter cuidado com a diferença espírita de salvação, de trabalho. O trabalho é eu me tornar um espírito bom na escala espírita, que é diferente de eu simplesmente ter atitudes exteriores de bondade e não me tornar um espírito bom, é diferente. Por isso que a caridade, na visão espírita, é um tipo especial de bem, mas não é simplesmente só fazer o bem, porque eu posso fazer o bem e continuar interiormente sendo a mesma pessoa. Então, esse conceito aí da prova também é muito interessante, porque às vezes no movimento espírita tradicional, quem já conviveu com o movimento espírita sabe que às vezes as pessoas estão fazendo várias coisas, seja na sua vida ou seja na casa espírita, coisas que ela não gosta, coisas que ela não tem capacidade, coisas que ela está cansada, mas ela está fazendo porque ela acha que vai contar horas para depois que ela desencarnar. Mas isso não é o conceito espírita verdadeiro de caridade. Às vezes a pessoa quer abraçar muito e não faz nada com qualidade. Está ligado a essa pergunta que a Maria colocou. A pessoa ela quer fazer muito, mas nada ela faz com profundidade, com seriedade, com qualidade. Então a gente tem que saber escolher as coisas que a gente tem o desejo de fazer, desenvolver e focar nisso. Quem quer fazer muito, quer fazer tudo, dificilmente vai se tornar bom realmente em alguma coisa, né? Então a gente tem que procurar saber. Por isso que, já para concluir essa minha fala e passar para o José e para o Eric, por isso a fala do Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, depois, às vezes as pessoas esquecem. Lembra qual é a última pergunta da terceira parte das leis morais lá do Livro dos Espíritos? É justamente a pergunta sobre o conhecimento de si mesmo. Porque toda a prática da moral espírita se dá como base no conhecimento de si mesmo. Ou seja, eu tenho que saber o que eu tenho que consertar e desenvolver em mim,
E a partir desse autoconhecimento, eu vou aplicar a moral espírita mediante as necessidades que eu tenho. É muito parecido com um remédio, né? O remédio, ele é